Comecei a gravação. Vou colocar aqui, creio que... Acho que ele coloca ele para parear seus blocos. Coloquei você para parear os blocos, não sei. Aí coloquei você como organizador. Não sei como é que vai funcionar, mas ok. Continue. Aí, qualquer coisa, se outra pessoa entrar, vai ser mais prático até dele aceitar. Então, não sei se vocês já conhecem muito bem a determinação social, mas vamos lá. Meu nome é Jéssica, sou doutoranda em Ciência da Saúde pelo IANSP, e também sou especializada em Educação Popular e Saúde pela Fiocruz. E o trabalho que, na verdade, eu estou trazendo é ligado à determinação social, à educação médica, que é justamente o tema da minha tese que eu estou desenvolvendo, mas nós vamos num contexto um pouco mais amplo, que vamos pegar o território e também a participação social, que é o conteúdo da Malu. E a ideia que eu estou trazendo hoje para vocês é abrirmos um espaço de diálogo sobre como essas referências nos ajudam a pensar a formação médica de uma forma mais crítica e situada também na realidade em que nós vivemos. Pode passar? Ok. Meu objetivo é refletir a determinação social articulada com as pedagogias críticas de Freire e Saviani, e é como eles nos ajudam a formar profissionais capazes de ler o território e reconhecer as desigualdades e compreender a prática médica como uma ação social e também política, porque tudo, como nós vivemos, como nós atuamos, não deixa de ser um ato político. Pode seguir. E não sei se vocês sabem, mas quando nós estudamos, tanto na graduação e até algumas especializações, nós vemos o modelo da determinação social da OMS, que é mais conhecido e é difundido, que é um modelo multifatorial e pega as condições de vida, renda, escolaridade, também o meio ambiente, que é organizado em camadas, que essas coloridinhas aí, como no diagrama de Dalman Whitehead, que foi da década de 80, 90, né? Se eu não me engano, 91. E esse modelo trouxe avanços importantes, mas ele tem umas limitações que são bastante claras, que ele individualiza os problemas, que são estruturais, e apresenta uma visão que é a crítica, não tem mais, da história. E os fatores, eles são vistos de forma isolada, ou seja, isso é um problema que nós percebemos principalmente quando nós atuamos no território, desenvolvemos projetos, percebemos que não é possível desvincular um do outro. Pode seguir. E quando nós pegamos a determinação social da saúde a partir de Braille, Jaime Braille, e a gente percebe uma coisa muito interessante, que diferente do modelo da OMS, que foi desenvolvido na década de 90, foi muito utilizado na década de 90, que surge o pensamento de Braille, que surgiu na década de 70 e 80, que é um pensamento crítico, ele questiona esse tipo de leitura. Ou seja, a gente também percebe um apagamento na América Latina, é interessante isso. Ele formula a determinação social da saúde, que é ligada à medicina social latino-americana. E a saúde passou a ser compreendida como resultado de processos sociais, históricos, que ela é organizada em 3 níveis, que é o geral, que é o modo de produção, que tem a economia política, também o Estado, em particular, que temos as classes sociais, os grupos e também os territórios, e o singular, que temos os corpos e também os modos de vida. Ou seja, que a determinação não é uma soma de fatores, é um processo social. Pode seguir. Aí temos a questão do território, que eu achei importante trazer para vocês, sobretudo na análise da educação médica. E os processos, eles se materializam justamente no território. Ou seja, ele não é apenas um espaço geográfico, ele passa a ser visto como um espaço vivido.
é atravessado por desigualdades, rede de cuidado, vínculos e também conflitos. Deixa eu ver se... E no Brasil, nós temos o SUS, que ele se organiza territorialmente também. E o território, ele é essencial, é ali que aparecem as condições concretas na vida em que nós vivemos, ok? E as políticas públicas também acontecem nesse território e também deixam de acontecer. E aí eu vou complementar com umas coisinhas, vamos lá. Temos também a questão da educação popular e saúde nesse processo. E nessa mesma época que surge também a determinação, na América Latina vive também a experiência da educação popular e saúde, que é fortemente inspirado em Paulo Freire, que se torna uma política pública pelo PNEPS, em 2013, até coloquei aí o ano, e valoriza saberes comunitários, o diálogo, a autonomia, a participação, e ela nos lembra justamente que a saúde e a educação se constroem com as pessoas, e não apenas para elas, ou seja, em comunidade, através da escuta. Aí, pode seguir? Eu fiz uma análise comparativa que eu creio que seja fundamental, ou seja, essa comparação entre os dois, que é interessante que a gente percebe que tem essa diferença, ou seja, Freire, ele traz uma pedagogia que ela parte da experiência, da vida concreta, ou seja, a educação é parte da liberdade, do diálogo, como método, uma política, ou seja, uma consciência crítica. E ajuda a pensar nesse vínculo, como escuta, uma problematização. E Saviani, através da sua pedagogia histórico-crítica, ele vê o conhecimento com uma forma sistematizada e vê as estruturas sociais nesse processo. E tem a questão do materialismo histórico-dialético, ou seja, a escola, é interessante que a gente tem alguns estudos, e já tem uma dissertação muito boa posso até mandar para vocês, caso vocês queiram, do Lucas, incluindo já na residência médica, sobre PHC, a gente só encontra muito mais na educação física, que é justamente do grupo de pesquisa que eu faço parte, do GPETS, que é excelente para a gente ver essa historicidade do materialismo. Ou seja, e a escola, que é interessante, que é onde tem a primeira aproximação do Saviani, é um espaço de socialização crítica dos saberes. Ou seja, o Freire trabalha a subjetividade da opressão, e Saviani trabalha a objetividade dessa estrutura. E é aquele momento que você pega os dois, junta e percebe que eles ampliam a capacidade de compreender a educação e também o cuidado. E tem a comparação entre os dois, assim, sabe? Ambos defendem a educação como ato político, claro, e tem também o comprometimento pelas classes trabalhadoras, mas tem caminhos bem distintos, ou seja, Freire tem a experiência, o diálogo, como eu já falei anteriormente, Saviani tem a análise toda estrutural e o rigor teórico, que, do meu ponto de vista, eu considero fundamental, e creio que na formação médica nós precisamos desse balanço, ou seja, sensibilidade para ler o território, já que nós vamos atuar nele, e o rigor para compreender essas estruturas que reproduzem essas desigualdades. Pode seguir. Aí nós temos o SUS, a base de tudo isso, e que é um sistema que é muito mais que um sistema, na verdade, é um projeto civilizatório que é baseado em justiça social, ou seja, para atuar, trabalhar nele, existe uma compreensão de território, ou seja, modos de vida, desigualdades, também participação social, que não existe uma prática neutra, tipo, sabão neutro apenas, no máximo. A formação médica precisa dialogar com esse projeto,
E os referenciais que nós estamos discutindo aqui justamente sustentam essa leitura crítica. Pode seguir um pouquinho? E quando articulamos a determinação social, o território, a educação popular, os Freire, o Saviani, começamos a pensar que a formação, ela integra, na verdade, os saberes populares, os científicos, ela precisa reconhecer as desigualdades, ela precisa articular a técnica, a ética, a política, ela entende de cuidado como a relação, e também ela precisa formar profissionais que são capazes de interpretar e também transformar a realidade que eles atuam. Aí, pode seguir. Aí eu trouxe um questionamento, assim, para vocês, creio que, acho que depois que nós passarmos pelas perguntas, que é justamente para pensar a determinação social, através de Freire e Saviani, é pensar como lemos o mundo e os territórios, e através dessas ideias na formação, também no trabalho, afinal. Como é que vocês relacionam? Podemos ir para o próximo agora. Aí tem umas referências, caso vocês queiram, eu mando o PDF sem problema. Pronto, como é que vai ser? Pode ser a Malu ou a Caetano agora, à vontade. Caetano, como você achar melhor, ok? Agora eu entendi. Pode ser você, Malu, tá tranquilo. Tá bom. Eu acompanho, a gente fecha com... Oi, gente, boa noite. A gente fecha com o debate da formação médica e abre a roda, né? É uma roda para a gente poder trocar uma ideia. O que vocês acham? Por mim pode ser. Ótimo, vamos lá então. Olha, eu vou tentar compartilhar, ok? Se quiser mandar o link que o Betinho compartilha aí, ele tá aqui, ó, meu irmão. Tá, eu mando por onde, Jéssica? Pode ser por WhatsApp ou não? Pode mandar. Pode ser pelo chat, não tem um chat do grupo? Ah, tá. Então eu vou mandar aqui, peraí. Pode ser. Foi. Como é? Eu consigo ver aqui agora. Tá ok. Perfeito. Boa noite. Então, começando me apresentando. O meu nome é Maria Luísa, eu sou enfermeira, especialista em direitos humanos e mestranda pelo o programa de enfermagem psiquiátrica da USP de Ribeirão Preto. E também estou atuando aí na questão da pós-graduação em conjunto com a Jéssica. E o que eu venho trazendo nesse momento da apresentação é algo muito relacionado com a educação popular e principalmente um dos seus alicerces, que é a participação social. Pode passar, por favor. Perfeito. Eu gostaria de perguntar, e aí não é uma pergunta retórica, quem que já ouviu falar de participação? Eu. Participação seria, assim, envolvendo um pouquinho o modo como é que funciona os postinhos? Pode ser, o que Ok. vier na cabeça. Pode ser o modo como acho que as enfermeiras vêm, não seriam enfermeiras, para visitar a gente, para ver como é que está a casa, a saúde. Uhum. Não é visita só domiciliares? Quem que está falando? o irmão da Jéssica, Alberto. Alberto. Perfeito. A participação, ela tem vários níveis, assim como o Alberto ele pontuou, a questão da relação interpessoal.
né? Principalmente quando a gente está num cenário de cuidado. E aí eu dou alguns passos atrás para a gente compreender o que seria a participação, e aí não necessariamente já articulado com a saúde, tá? Mas a nível geral, muito estudado pelas ciências políticas, muito estudado pela psicologia política, que considera a participação como tomada de decisão. E eu trago aqui nesse momento tanto o referencial patrimoniano e o referencial do Juan Bordenave, que vai falar que a participação ela é um processo educativo. Isso é, quanto mais eu participo, ou seja, quanto mais eu estou inserido em contextos que me permitem tomar decisões, certo? Mais eu vou estar capacitado, mais eu vou adquirir elementos que vão me empoderar para que eu exerça ainda mais a participação. E aí eu trago um referencial da psicologia política que é do Salvador Sandoval. Ele fala que é preciso alguns elementos para a gente tomar decisão, né? Que seria o processo de conscientização. E aqui se articula muito com o que o Freire trabalha. Por quê? Para Freire, para que haja mudança no cotidiano e por meio de uma educação libertadora, é necessário o processo de conscientização. Para Salvador Sandoval, ele pontua que é necessária a consciência política, que problematiza o contexto em que eu atuo. Então, por exemplo, no contexto da formação de profissionais da área da saúde, uma formação que leva a indagar as estruturas, como que as instituições são formadas e quem detém e quem não detém o poder. Fala também que uma coisa para a participação é eficácia política. O que seria isso? É aquele sentimento de que o que eu estou tomando parte, né, fazendo parte e opinando, entre muitas aspas, realmente surge efeito no local ou na organização ou a nível comunitário. Então, é aquela crença de que, olha, eu estou agora, nesse momento, fazendo um comentário e tomando uma decisão, certo? E essa decisão, ela realmente vai ser levada em consideração. Eu tenho esse poder de deliberar as coisas, seja na área da saúde, seja a nível pessoal, enfim. E isso está muito relacionado com o sentimento também de pertencimento. E para que exista a participação, por exemplo, na comunidade ou em instituições que hoje no Brasil é fortalecido para gestão em saúde, por exemplo, os conselhos municipais, as conferências municipais, para que haja o engajamento do cidadão nesses espaços, é preciso o desenvolvimento de uma identidade coletiva. Ou seja, reconhecer que eu compartilho, em alguns aspectos, vivências desse grupo aqui em que eu estou participando. Que nós temos questões que, se juntos, nós podemos lutar e atuar como resistência na comunidade. E para isso ele fala que é preciso a informação. Não se tem participação social sem informação.
e também não existe sem vivências participativas, e é isso que eu vou explicar no próximo slide. Perfeito. Lembrando, resgatando, né, que a participação, ela é a tomada de decisão. A Pátima, que é uma cientista política, ela vai falar o seguinte, ó, existem níveis de participação, e terá lá que, às vezes, o que eu estou considerando como participação, na verdade, não seja um ambiente aí muito participativo. Ela vai falar, e aí eu convido vocês a pensarem nos ambientes em que vocês estão, ok? Seja em uma sala de aula, seja no serviço em que eu exerço atividade, ou como aluno nesse momento, ou como profissional já formado. Então, eu quero que vocês tragam isso para a realidade de vocês. E aí a gente pode conversar um pouquinho mais no momento da roda. Ela vai falar o seguinte, olha, a pseudoparticipação é o nível menor. Eu participo, eu estou inserido num contexto, mas as decisões elas já estão todas tomadas. E aí dá até uma sensação ali que eu estou participando, mas na verdade não. O segundo nível, ela fala que é a participação parcial. Eu influencio uma decisão, mas não sou eu em que tomo a decisão. Existe uma relação de poder ainda muito estruturada, certo? E não tem mudança na estrutura. A participação plena é quando eu tomo a decisão, e a decisão em que o cidadão profissional da área da saúde toma realmente possibilita mudança das estruturas. Pode passar, por favor. E aí, a Pátima, tanto quanto o Bodenab, ele vai falar o seguinte, ó, mas a gente precisa iniciar essa tomada de decisão, que é a participação para eles, em contexto bem menores. Por exemplo, a microparticipação, que é as decisões que eu faço no âmbito individual. Ou seja, aquilo que eu tomo a decisão de seguir ou não um caminho, uma decisão minha individual, se eu sigo nessa profissão, se eu deixo, se eu aceito aquele emprego, qual residência que eu presto, né? Então, é essa decisão que eu tomo. Quanto mais empoderada eu tiver nessa microparticipação, mais cria condições para eu passar para outros níveis, como a mesoparticipação, que seria, por exemplo, a nível da organização em que eu estou inserida. A macroparticipação já é a atuação desse enfermeiro, ou desse médico, desse psicólogo, na elaboração de políticas públicas, ou seja, a tomada de decisão na formulação, no desenvolvimento dessa política. E aí a gente traz um pouquinho mais próximo na área da saúde, que vai falar exatamente isso. Esse no meu lado, né, tá o lado direito, fala que inicia por um nível individual, depois passa na relação em que eu faço o cuidado, eu promovo o cuidado em conjunto com o usuário, de forma que o empodere, certo? Que cria condições para que ele esteja envolvido no cuidado, mas ao nível superior seria na comunidade ou na organização em que eu estou, e por último, a nível da formulação de políticas. Pode passar, por favor. E aí, pode passar. A gente, pensando nisso, que é importante que os projetos políticos pedagógicos das universidades
possibilitem uma educação libertadora que vai emancipar esses estudantes, a gente retoma a questão do tripé universitário, que é a pesquisa, ensino e extensão. E qual que é a função desse tripé? Para Paulo Freire e para Bodenave, por exemplo, esse conjunto que não que não se trabalha separado, apesar da gente colocar eles de forma didática separados, né? Eles precisam questionar a relação de poder. Pode passar. E aí eu trago algumas das experiências que nós, do Centro de Educação em Direitos Humanos em Saúde, aqui de Ribeirão Preto, nós temos desenvolvido. Essa daqui é uma pesquisa que a gente está utilizando da pesquisa participante e de uma técnica que se chama Photovoice, em que esses são futuros profissionais da área da saúde e eles têm que identificar o que tem impedido a participação deles e o que tem fomentado essa participação por meio de registros fotográficos em que eles mesmos tiram da comunidade, dos contextos que eles estão inseridos. Isso possibilita essa construção da identidade coletiva pelo compartilhamento das vivências e possibilita, ao final, que eles traçam, de acordo com as discussões do Photovoice, planos de ação para atuarem nessas ameaças em que eles sentem para a participação social. Pode passar, por favor. A nível de ensino, aqui são duas coisas que eu coloquei, que são os workshops que a gente tem desenvolvido, com algumas oficinas também com profissionais aí que atuam na área da saúde, não necessariamente... por exemplo, temos aqui advogados, temos pedagogos, né? É uma equipe, o evento é aberto para todo mundo, e aqui é uma das cartilhas que nós elaboramos há alguns anos, que vem trabalhar a questão da liderança e da participação com alunos da educação básica. Pode passar. Aqui é uma relação bem legal e que eu gosto de mediar essas oficinas, que é o mapa falante, por meio de recortes de revistas e outros, enfim, né, outros materiais, eles vão colocando no papel craft, na cartolina, coisas que representam para eles a participação. E como que eles podem atuar enquanto profissionais da área da saúde. Pode passar. E aqui é a extensão, em que a gente vai para o território como uma forma de aproximar a universidade do território. Pode passar. E aqui tem as referências em que eu utilizei e que eu posso disponibilizar. Obrigada. Acho que agora sou eu, né? Caraca, amiga, mandou bem, olha. Eu engasguei. Deu crise de tosse. Pessoas não esqueçam de assinar o TCLE, tá bom, gente? É só para confirmar, mas nada vai ser divulgado. Estamos gravando. Importante. Estamos gravando. Importante. Posso ir então, gente? À vontade. Tá. Boa noite, pessoal. Eu não preparei slide para esse momento que se embasa na educação popular. Então, mas eu fui no Gogó aqui e peguei algumas coisas que as minhas colegas que me antecederam foram trazendo para a gente poder costurar
uma possível provocação aí para o debate, que eu acho que é bem mais rico e traz algo legal para a gente poder refletir. Bom, sou Jorge Caetano, mais conhecido só como Caetano mesmo. Eu tenho um vínculo hoje com a Universidade de Brasília, sou doutorando em saúde coletiva, sou especializando também, acho que em umas 3 ou 4 especializações da vida, e concomitantes que a gente vai juntando, né, peças para poder casar o doutorado. E também estou acadêmico de medicina, entrando agora no internato, graças a Deus, para poder sair e gozar dos benefícios de um CRM. E eu acho que é bem legal a gente trazer um pouco dessa perspectiva da educação médica para esse espaço, fazendo um recorte falando dessa educação médica realmente focado no nicho da categoria médica. Então, que é o que eu consigo trazer de contribuição para esse espaço. Mas tem um ponto bem legal que essa semana eu participei de um podcast que me foi questionado por que eu havia escolhido medicina. E eu coloquei que lá em 2000 e alguma coisa, para não denunciar a minha idade aqui nessa sexta-feira, eu havia feito pedagogia na Estadual de Minas. Eu me formei pedagogo e naquela época a Estadual de Minas tinha uma pegada muito do MST ainda, dos movimentos, e estava bem imersa dentro de uma perspectiva da educação do campo. Então ali eu tive a compreensão dos movimentos sociais como protagonistas na proposição de políticas públicas e o quanto que eles são, sim, importantes na construção daquilo que a gente quer desenhar como justiça social ou uma sociedade mais justa. Então, quando o Alberto fala do postinho, e eu queria muito resgatar essa fala incrível que ele coloca, o conceito da participação na figura do postinho, isso me faz lembrar muito das experiências que eu tenho tido no decorrer desses anos, que é o que é, de fato, experimentar o SUS e construí-lo às muitas mãos e com muitas mãos, para que a gente possa, de fato, vivenciar não só a participação, mas também o controle social. E aí eu acrescento um debate que tem sido feito dentro dos próprios movimentos, que é a ideia também da participação democrática, em que a gente, de fato, possa incluir outras ideias e outras narrativas para a construção de um sistema único de saúde verdadeiramente amplo e que abrange as necessidades da nossa população. Queria jogar uma inquietação sobre a questão da formação médica, que é quando a gente traz o resgate histórico lá da década de 80, quando a gente está caminhando para a 8ª conferência, que foi aqui em Brasília, para pensar o sistema único de saúde, nós tivemos uma grande organização dos movimentos sociais, em que eles projetavam essa necessidade de que o Estado fosse também corresponsável na promoção de cuidados em saúde e que pensasse a saúde dessa população, que era uma população que até então estava constantemente sendo alvejada pela mercantilização da saúde e da vida. Nisso, há uma grande articulação para que nós pensássemos esse cenário. Logo depois, quando ele é instituído, consolidado, a gente passa a pensar também quem seria o responsável, os responsáveis, para tocarem esse cenário que até então estava sendo constituído. Não bastava apenas garantir o cuidado em saúde, que o Estado fosse aquele quem promovesse esse cuidado, mas também é necessário garantir que o Estado também articulasse e garantisse as pessoas que fossem trabalhar com os interesses dos movimentos sociais que até então haviam desenhado essa luta para garantir esse sistema realmente funcional. Nisso a gente começa a ter, na década de 90, entrando nos anos 2000, essa grande articulação de que quem vai trabalhar no SUS, quem vai ser a cara do SUS. Então, há uma formação mais voltada para atender a essas demandas dos movimentos sociais. As conferências, elas passam a ter mais significado nessas épocas, e a gente vê uma grande articulação nessas épocas que realmente são vários ciclos que vão começando e se encerrando de uma forma muito, muito orgânica. De 2010, se a gente for colocar um marco aí temporal, até 2025, que é hoje, nós vivemos talvez um grande esvaziamento dessa proposição de quem é que vai ocupar o SUS, porque a gente começa a ver a entrada do terceiro setor, a gente começa a ver inúmeras outras articulações, e grande parte delas, ouso dizer, que já está com esse projeto que nasce lá na década de 80, desse SUS gratuito, público, de qualidade, e a gente começa a ver que a formação também passa a ser atravessada por outros discursos.
já não me importa mais saber quem é que vai estar ou ocupar esse SUS. Importa saber que esse SUS ele vai, de fato, atender as pessoas que estão com as suas necessidades, se vai, como vai atender, e em quais financiamentos e recursos nós vamos garantir que isso funcione. A gente já não pensa mais, a nível de gestão, que o SUS ele vai garantir um atendimento que tenha todo o tripé, ou todo, perdão, que tenha toda a questão da qualidade, da equidade, da universalidade. Me interessa saber agora, por exemplo, se você tem a chave que libera o seu atendimento e que isso faça com que eu possa compensá-lo no final do meu expediente, como tem ocorrido em algumas unidades básicas de saúde, que é a ideia do postinho. A ideia do postinho já não está mais tão vinculada a essa coisa da participação, do controle social em si. Já atende a uma demanda de mercado. Então, aquele projeto que nós havíamos desenhado, ou que haviam desenhado lá atrás, ele passa agora a ser bombardeado novamente, talvez com muito mais êxito, pela proposta da mercantilização. E nisso, trazendo um pouco do que Freire, do que o próprio marxismo vai discutir, das grandes dialéticas que a gente tem pensado, eu tenho me pego muito nessa coisa, tenho me colocado muito nessa coisa da necropolítica de Mbembe, quando ele vai colocar que existe aquele que é determinado a viver e aquele que é determinado a morrer. E se nós estamos diante, de fato, desse grande clichê, talvez, dos anos 2000 para cá, e que dos últimos meses tem se mostrado muito, muito consolidado, a formação e a educação em saúde também tem sido atravessada por esses critérios. Quais são os corpos que nós vamos escolher, prestar um atendimento mais alongado, mais dilatado, sem pressa, em que a gente possa olhar para o paciente com a ternura que, de fato, ele merece naquele momento de dor. E quais são os outros corpos que sequer vamos olhar para a cara deles, sequer vamos encará-los como pessoas que estão ali humanizadas na sua vulnerabilidade e prestar um atendimento de qualidade. Isso tudo, na minha leitura, que tenho visto nos últimos tempos, está muito intrínseco à realidade do que nós temos enfrentado do sucateamento do Sistema Único de Saúde, e que fala muito sobre os territórios. Aqui em Brasília nós temos o território do Sol Nascente, que até pouco tempo era a maior favela da América Latina, mas o censo agora, o último censo do IBGE, traz uma outra informação. Mas ainda vou acreditar que é a maior favela da América Latina, porque nós não temos, por exemplo, dimensão total desse território, para até quais margens ele chega. E esse é um território que é estruturalmente desenhado para ser negligenciado. É um território dormitório, onde as pessoas que prestam serviço no centro de Brasília vão apenas para dormir no sol nascente e voltarem para passar o dia inteiro ali em serviços básicos no plano piloto, que é o centro ali da nossa capital. Quando a gente para pensar que esse território, ele não tem hoje uma UBS que compreenda a dimensão da maior favela da América Latina, a gente tem que parar para pensar também que esses estudantes, essas pessoas que se dizem defensoras de um sistema único de saúde, formadas pelo SUS de escola, não estão chegando, de fato, a encarar essa realidade, que são as mazelas e as marginalizações que um território favelizado, é um processo que ele vem sofrendo constantemente, enfrenta no seu dia a dia. Nisso, eu tenho pensado muito sobre o quanto que a formação ela é também atravessada por várias outras questões, e daí a interseccionalidade faz muito sentido, na minha opinião, e o que é algo que nós temos debatido muito aqui na Universidade de Brasília, principalmente com a professora Renísia, que é uma das nossas referências quando a gente está falando sobre interseccionalidade, e agora Carla Cotirene, que está fazendo pós-doutorado aqui na UNB, e que eu já tive a honra e o prazer de conversar com ela e trocar uma ideia, assim, que eu fiquei delirando, assim, do quanto que aquela mulher é uma potência epistemológica. São fodas, olha, são fodas. Eu conheço o trabalho. Muito. Eu já vou concluir. E daí a gente caminha para esse espaço da reflexão de que a gente está pensando uma formação médica hoje que atenda aquilo que as colegas falaram, da necessidade do território, da necessidade do diálogo com a participação social, ou nós estamos produzindo uma massa que atenda aos interesses cada vez mais evidentes e sem nenhum pudor de uma máquina de moer gente, de uma máquina dos interesses capitais,
que já não liga mais para os determinantes ou a determinação do processo de saúde e doença, e que cada vez mais requer uma saúde embalada, uma saúde delivery, que a gente chega, pega, entrega, a pessoa vai embora, em que esse cuidado continuado, longitudinal, é ignorado já na base, na formação. Aí, para concluir, hoje nós construímos a DENEM, que é a Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, e que esteve presente nesse processo de democratização do SUS e construção de um sistema que, de fato, atenda às nossas necessidades. E nós temos debatido em vários espaços da importância da população, de fato, fazer parte da tomada de decisão, que foi algo bem colocado pelas colegas anteriormente. Mas aí vem a grande inquietação. Na teoria, tudo isso é muito bonito, mas na prática, o postinho da Dona Maria vai continuar sendo o postinho da Dona Maria. Como é que a gente faz para garantir que o postinho exista, mas exista na sua plenitude, na garantia dos seus direitos mais básicos, que é o acesso ao Sistema Único de Saúde, de fato de qualidade, público e gratuito, na sua integralidade e na sua universalidade. Aí a gente resgata os conceitos e os princípios básicos do SUS. Como é que isso, de fato, dialoga com a formação, com o território e com a participação dentro desse contexto de política pública? Não só no papel, para que a gente consiga sair do papel e consiga ir para a prática. Como é que isso acontece? Porque existem muitas teorias, a gente poderia passar horas, e aqui eu concluo minha fala, falando sobre elas. E eu, particularmente, estamos todos aqui numa pós-graduação pensando sobre isso, sobre as políticas públicas. Mas talvez a grande questão é como tirar isso desse cosmo aqui, dessa cosmopercepção, e levar isso para uma confluência, de fato, com o que está sendo construído por outras epistemologias, outras narrativas, e fomentando outras cosmopercepções do que é, de fato, o cuidado em saúde. Aí eu jogo para todo mundo, vamos debater, vamos falar do postinho, que eu acho que a gente entra num lugar bem, bem agradável. Concluo, Jéssica. Não, detalhe que você falou, a lista das pessoas, eu não vou negar que eu conheço, tanto da Carol, aí quando eu vou ler a questão da interdisciplinariedade, eu pego também já piaço, né, porque é foda. E eu sinto naquele momento uma análise, quando a gente vai colocar todo esse processo em prática, a gente já percebe, acho, a lista de coisas, vamos por partes, quando a gente vai colocar toda a prática, a gente já percebe que existe uma deficiência na graduação. Primeiro, começando pela extensão, que é justamente o que a Malu trouxe. Nós não temos a parte, talvez seja uma compreensão realmente de como é que funciona a extensão popular, que é o que deveria ser na graduação, ou seja, aquele momento que a gente abre as portas, a gente faz aqui, utilizar o termo acolhimento, como é que deveria ser, como é que é adequado, a gente percebia isso também na DENEM, né, ou seja, na hora que a gente ia corrigir os certificados, aquilo não é extensão, a gente percebia que não era extensão, que é uma situação muito complicada na graduação, tanto dos professores, ou seja, é a ação extensionista, é um projeto de extensão, ou seja, o aluno ia proposto, como é que eu posso dizer, o aluno ia lá fazer uma atividade, uma atividade, como é que a gente chama? É um bloqueio de doação de alimento, e aquilo era considerado extensão. Ou seja, a gente já percebe aquele momento de que é um gap muito complicado, e tanto que quando eu fui desenvolver a roda de conversa, eu já percebi que nós temos a extensão da pós-graduação, que seria maravilhoso se a gente pudesse abrir as portas também, tem uma forma também, ou seja, que tem um problema muito complicado, e quando nós vamos, é aquele momento que eu também percebi, quando nós tivemos as DCNs, que saíram agora também, né, e nós tivemos muitos problemas também com elas, são vários diálogos, vários assuntos que estão surgindo, que eu estou lembrando. Tivemos algumas coisas que retrocederam, não vou negar, aquelas questões terminológicas, tanto que nós tivemos a questão da determinação, que acredito que é uma diferença muito estrutural, que é uma concepção que é fundamental, pelo menos para mim, sabe? O aluno não tem como compreender todo esse processo, como é que ele vai saber tudo o que está acontecendo, não tem uma noção do capital, não tem noção de como é que isso funciona, ou seja, teve essa mudança nas DCNs de 2014, né, para de agora. Aí vai.
São muitas coisas mesmo, amiga. Mas eu queria muito, se você me permite também, e Malu, para a gente fazer, acho que a abertura também, né? Para dar esse sentido de roda, saber o que que a gente tem de percepção de quem nos ouve, e a gente, de repente, fazer esse diálogo. O que que vocês acham? Acho ótimo, Caetano. Vamos, podem falar, pessoas. Fale, Fale. Renata. Oi, amiga. Olá, boa noite. Eu falo aqui do Espírito Santo, né? Estou junto com a Jéssica na pós-graduação em Educação Popular em Saúde, junto com a Maria Luísa. E ouvindo tudo isso é muito rico, né? Ter essa troca. O Caetano, eu lembro dele, mas acho que ele não deve lembrar de mim, que eu também participei da DENEM em alguns anos atrás. Mas eu era coordenadora aqui da regional Sudeste, né? Então, eu ficava mais com a galera do Rio de Janeiro, São Paulo, tinha alguém de São Paulo, tinha poucas pessoas de São Paulo. Não era São Paulo, era Rio de Janeiro e Espírito Santo só. Eu não lembro E da aí, Renata, gente. pois é. Mas o Caetano, eu lembro dele, era o Chau, que era da USP. O Chau era da USP, ele era o presidente da DENEM. E aí, a DENEM por si só já é uma experiência incrível de se viver dentro da faculdade, que é onde você começa a ter contato com pessoas com mentes pensantes de vários locais do Brasil. E aí me vem essa questão que você falou, Jéssica, do que é uma extensão, do que é esse contato com a comunidade, né? Porque apesar da DENEM ser muito mais amplo, muitos alunos, principalmente da medicina, veem a DENEM como um espaço de um intercâmbio, e aí vê um espaço de intercâmbio, querem juntar os certificados para poder acumular pontos, que isso também correlaciona até com o processo da residência, né? Porque alguns processos da residência fazem análise curricular, então querem também somar currículo, somar certificado para poder ter a pontuação na residência. E tudo isso fragiliza essa questão que a Maria Luísa pontuou do tripé da faculdade, né, da extensão, ensino e pesquisa. Que quando a gente entra na faculdade, a gente nem imagina todo esse mundo, né, toda essa conexão, e aí isso para mim tem uma relação direta, até um reflexo da sociedade como um todo, de não entender o seu papel da participação, né, de toda essa magnitude que é realmente, de fato, uma participação. E levando para o lado da participação popular, que a gente, agora trabalhando, né, no momento trabalhando como médica generalista, e por vezes me cai esse questionamento do quanto a gente, mesmo tentando levar esses princípios que a gente tanto aprende na teoria do SUS, na prática ainda há tantas fragilidades que fica difícil a gente conseguir conciliar esse atendimento mais humanizado, na unidade, vai te limita que você tem 20 minutos para atender o paciente. E aí, quando você não começa a seguir esses 20 minutos, aí já vem cobrança de cima que você não só cobrança de cima, cobrança até mesmo de pacientes, que por alguns minutos a mais na espera, começam a arrumar confusão na recepção, sem entender até os próprios locais e meios de fazer realmente essa reclamação, né? E que também, na minha perspectiva, esses 20 minutos quebra um dos principais pilares do SUS, que é a equidade. Então, na minha prática, eu acabo não respeitando muito esses 20 minutos. Faço realmente um processo de equidade, né? Quando eu vejo que a pessoa precisa, tem demandas que não vão sair rápido, acaba ultrapassando o tempo mesmo, e aí, infelizmente, acabam pessoas esperando mais tempo. Mas vem nessa perspectiva de realmente falta a informação.
falta que as pessoas possam realmente ser participantes na sua comunidade, que elas possam entender todo o poder que elas têm acesso, né? Porque quando a gente até está num território que é dormitório, esse território que é só um dormitório, a pessoa não vai ter esse tempo, né? De poder saber nem que ela tem esse direito. Quem dirá um tempo para refletir, um tempo para lazer, né? Então, e cabe a gente aqui nesse processo de estar refletindo, como que a gente muda essa estrutura, né? Pode ir, eu passo. Sou eu? Ah, que tá com a mãozinha, fechou. Isso que a Renata pontuou me leva à reflexão, no primeiro momento, de como que as universidades, e aí eu queria ouvir a experiência de vocês, né? Se essa também é uma percepção compartilhada com o grupo. Que a universidade não está também potencializando essa integração com a comunidade. O que se produz dentro da universidade fica na universidade muitas das vezes. E isso concentra a questão do poder dentro do campo universitário. Então, eu penso na questão da formação do profissional da área da saúde, que ele conhece o território, muitas das vezes, até os limites do muro da universidade. Dali para a rua, é um outro mundo, é uma outra bolha que muitas das vezes não é rompida pelos mecanismos organizacionais dessas instituições. Principalmente porque, e aí leva em consideração também a experiência da Renata, ao pontuar essa questão da rapidez nos atendimentos, etc. e tal, que a universidade, e não generalizando, mas algumas estão cada vez mais alinhadas a uma lógica do mercado. Então, eu produzo, pesquiso, não com o objetivo de transformar a sociedade, mas de aumentar mais uma linha no meu Lattes. Até levantei a patinha. Então, acho que são alguns pontos aqui. Primeiro, acho que vai numa discussão que eu já tive com algumas professoras, né? Que é, primeiro, porque nem toda, aquele momento assim, eu tive na São Camilo, aquele momento, a professora que está aqui da São Camilo, professora da São Camilo, e depois eu passei para Santa Marcelina, quando eu estava aqui em São Paulo, depois tranquei, né? E eu percebi que na São Camilo já tinha um pouco de pesquisa. Na Santa Marcelina, a gente não tem pesquisa quase, ou seja, primeiro que existe essa luta interna de que o que produzir, como produzir, não tem essa difusão de conteúdo. Eu tive essa leve impressão que existem determinadas faculdades que a gente tem algum conteúdo. É complicado isso, ou seja, os alunos são mais, como é que eu posso dizer, direcionados para o mercado. É interessante ver isso. Aí agora eu vou colocar outro ponto que é interessante também. Quando eu fui falar com uma outra professora, eu até convidei para que ela viesse, mas hoje é complicado, não vou negar. Ela me falou assim, se você for fazer residência médica na área de medicina de família, não recomendo que você vá para determinadas faculdades. Acho que eu não vou, creio que eu lembre que ela falou muito do Einstein, tudo bem, nada vai vazar daqui, e falou da USP ou da Unifesp, porque é muito mais direcionado para grandes hospitais, ou seja, privados. Ou seja, se você vai atuar para... da Renata. Não sei, ou seja, se você vai atuar por uma grande rede de hospitais, é muito delimitado, ou seja, ela falou, não, você recomenda que você faça na Santa Marcelina, porque você já vai atuar, já focando atuar para a comunidade, você vai saber como é que é uma rede, o SUS, tudinho, que é completamente diferente. Eu fiquei realmente chocada com isso, porque eu falei, não, eu quero atuar, eu quero saber uma rede de família, etc. E não é a primeira vez que eu tenho essa concepção, que, ou seja, eu já sei de alunos que já ficaram extremamente esgotados na Unifesp, que trancaram o curso,
Ou seja, é um processo que eu percebo que é muito estrutural tudo isso. Ou seja, e a gente percebe que vai justamente na questão da mercantilização, ou seja, tudo é o capital, você se desgasta, você tem que produzir, e você tem que demonstrar que está com alguma coisa. E vai justamente também na questão das pós-graduações, daquele momento que a gente vai para outro ponto agora. Ou seja, quando a gente vai fazer o processo seletivo de qualquer pós-graduação, eles veem o que você está produzindo. Ou seja, a quantidade de artigos que você tem, a quantidade de publicações, ok, whatever. Só que aí tem outro ponto, diferente das áreas agora vamos colocar as áreas de saúde. Você tem que ter publicações em revistas específicas, e essas revistas são extremamente caras. Ou seja, ou demoram anos e meses para publicar uma revista, só que a gente também demanda uma coisa que tem uma coisa chamada tempo. Ou seja, a gente é cobrado a gente tem tempo. A gente tem uma sociedade que tem tempo. E o tempo também tem dinheiro. Ou seja, a gente não tem 6 mil reais para publicar numa Nature. Ou seja, tudo envolve muito capital. Ou seja, é desgastante, é adoecedor todo esse processo. E a gente... aí tem um ponto que eu estava discutindo naquele momento, uma crítica interessante. Tem um amigo meu que eu discutia muito, que eu até desfiz as amizades, fofocas. E ele é conservador. E era uma discussão que a gente tinha, que eu percebia que se encaixava, que ele percebia que tudo aquilo que era muito elitizado, o acesso é muito elitizado da educação, ou seja, como é que ele poderia ter acesso àquilo? E agora eu vou complementar algumas coisas que são interessantes, ou seja, você sabe que, eu, Jéssica, sei, que você pode assistir aulas gratuitas da pós-graduação, você pode assistir gratuitas aulas da graduação, você tem acesso àquele lugar. É interessante, tem várias discussões sobre isso, gente, ou seja, se você tiver uma formação, você tem acesso ao lugar da pós-graduação, você tem acesso à graduação, ou seja, é um conhecimento que deveria ser mais divulgado. A universidade tem portas abertas, só que é delimitado isso, é uma forma de conhecimento, mas é fechado ao público. Ou seja, é aquele momento que a gente percebe que tudo é muito elitizado, não sei se faz sentido para vocês tudo isso. E é uma discussão que eu tenho há muito tempo. Ou seja, fica aquela situação que não sei muito bem como terminar agora. A cara do Caetano, assim, não sei se ele está me julgando. Te julgando, amiga. Mentalmente eu tô te julgando. Julgar. Mas porque realmente eu acredito que deveria ter mais acesso a tudo isso, pelo menos na universidade. Não, é um assunto muito delicado. Muito, e tem que ter mesmo. Mas é um julgamento positivo, assim, de estar dialogando com interfaces e frentes. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tive que ligar o ventilador, porque senão eu morri aqui. Renata, eu não lembro de você, mas que bom que você se formou, que bom que você está construindo uma carreira incrível. 2023 foi um ano super conturbado no movimento estudantil da saúde. A gente viveu tensões assim surreais, e eu acho que é muito legal já sair daqui com o seu contato para a gente trocar uma figurinha. As reuniões eram sempre bem quentes, eram sempre horas. Horas e mais horas, disputas e mais disputas, mas que mostra também que, e aí fazendo uma conjuntura, né, a própria esquerda que se diz na construção dessa linha progressista, talvez também tenha meia culpa no que nós estamos enfrentando hoje, no sucateamento do SUS, porque a gente não consegue construir uma unidade para defender esse sistema que lá atrás nós construímos. Então eu tenho tido muito essa reflexão crítica, autocrítica também, né, de não é sempre do outro lado da grama ali que as coisas estão pegando fogo, às vezes está pegando aqui do nosso lado, e a gente não tem essa leitura de conjuntura mesmo. Mas eu queria trazer muito essa coisa, a gente falou sobre a coisa do território, de como é que a gente pensa, e foi legal a Renata trazer essa expertise, que ela está tendo agora no serviço. O Alberto compartilhou também no chat a experiência dele, do que ele tem vivenciado em São Paulo, saindo lá de Porto Velho e chegando em São Paulo, tanto que o próprio conceito de medicina de família e comunidade se aplica de forma mais concreta, e se vê mais aplicável, de fato, no território.
E daí, eu queria muito trazer que Jéssica traz uma fala, e Caetano, Renata também. Oi? só quero dizer que o Ricardo mandou essa seguinte mensagem. Ele falou que não é para eu chamar ele. Eu não sei se eu concordo que a universidade é aberta. Eu quero que ele se pronuncie. Ricardo, fale. Não, eu Você também não. você tem que se fundamentar aqui. Você deve ter um bom argumento. Tá, mas eu só vou concluir minha linha de raciocínio para falar sobre o tanto que esse debate atravessa os corpos e que nós temos, voltando à perspectiva da necropolítica de Mbembe, que a gente tem a construção do corpo que é dado para morrer. Daí eu queria trazer uma grande pensadora para esse debate, que é Sueli Carneiro, quando a gente pensa em epistemicídio, e que a gente está falando sobre genocídio, e ela já traz um upgrade aí da própria construção dela, e ela acho muito legal que ela tem uma construção ancestral, que ela vai dialogar com Abdias Nascimento, e ela coloca que a gente não está falando mais só sobre os corpos negros, sobre os corpos indígenas, nós estamos falando sobre todos aqueles corpos que estavam à margem e que ousam, de alguma forma, se colocar ao centro. Então, a gente está falando de corpo, território, corpo político, corpo físico, mas que, de alguma maneira, constrói corpo social. Então, como é que a gente está pensando dentro da formação esse espaço? E daí, só para poder dialogar sobre isso, de que existe sim um projeto, a gente não pode ser leigo e inocente em pensar que esse projeto não está em curso de aniquilar esses corpos. A gente viu isso muito bem aplicado agora no Rio de Janeiro e tem visto replicar em vários outros lugares, que é essa necropolítica do Estado. Mas, daí eu queria dialogar contigo, Jéssica, sobre quando você fala que existe a questão do tempo. Essa palavra especificamente me chama a atenção, porque quando a gente vai para as culturas de matriz africana, tempo é um inquice, é uma entidade. Tempo é aquele que governa tudo aquilo que a gente entende por noção de espaço. E essa entidade, essa deidade, essa força, nos traz a concepção de construção de uma outra realidade. Então, a realidade que nós estamos experimentando hoje, para concluir, é justamente essa de um tempo que é um próprio recurso e é o próprio capital. Então, é muito fácil eu, enquanto doutorando na saúde coletiva na UNB, falar para vocês que esse semestre eu publiquei 3 artigos, quais A2 ou A1, porque eu recebi, primeiro, recurso para isso, segundo, eu tenho outro recurso para isso, e terceiro, eu tenho um outro recurso para isso, ou seja, que me garante tempo. Como é que um trabalhador que estuda, que tem uma rotina de ser estudante trabalhador, que tem uma família para cuidar, ou que em outro contexto não tem nenhum tipo de recurso do governo para isso, para poder financiar, eu sou triplamente financiado pelo Estado para poder estar aqui, e eu acho que é bem legal ter essa consciência crítica, como é que esse tempo é dosado de forma diferente. E daí, realmente, a universidade deveria ser aberta para todos. E a formação e a garantia de um sistema único de saúde seria outra. Mas que outros são esses? Eu estudo na UNB. Não tem ninguém na minha turma de medicina que seja hoje cadastrado no CAD único, ou que venha de um território de periferia, mesmo com ações afirmativas, mesmo com políticas de ações inclusivas. Por que a gente está falhando nesse critério? E aí a gente tem que ir para a base. E Malu traz muito essa perspectiva da base. A gente tem que olhar para essa base, o que é que ela está nos dizendo de conjuntura. E daí eu concluo dizendo, e só fazendo uma ponderação também, para Ricardo poder falar abertamente sobre a opinião dele, eu não concordo que a pós-graduação seja aberta, como você colocou, por N questões, mas que a gente pode debater num outro contexto, porque garante também a continuidade de uma linha progressista de defesa do sistema, que a gente tem que, de alguma maneira, cunhar de todas as formas, porque senão a gente abre para uma imersão de inclusão de um debate que pode, por vezes, fragilizar o que a gente está construindo por participação democrática dentro do sistema de saúde, que é o que a gente tem visto. Em outras palavras, a pós-graduação ela é estratégica para a continuidade do SUS. Então, se a gente quer, de fato, garantir que ela sirva para esses interesses, a gente também tem que pensar o que nós estamos abrindo aí de debate. Concluo, Ricardo, a fala é totalmente sua. O Betinho falou sobre as bolsas de permanência, tanto que nós tivemos agora a bolsa de permanência do
do Mais Médicos dos estudantes da graduação, ou seja, é muito recente. Uma das coisas que eu digo sempre para os estudantes, que existe bolsa, existe a diferença de você ser um estudante de uma escola, de uma faculdade particular, de você ser um estudante de uma escola pública, ou seja, nós tivemos todo esse, justamente daquilo que você estava falando, de que é um projeto, né? Umas discussões que eu tenho nos grupos de auxílio para os estudantes tanto de graduação, ou seja, que uns alunos estavam falando, não, eu prefiro ir para uma universidade, uma escola, faculdade particular, perdão, do que para uma universidade pública, porque eu sei que vai ter greve, porque eu sei que eu não vou ter apoio, porque eu sei que, ou seja, tem toda essa réplica desse mesmo conteúdo, dessas mesmas dificuldades que a gente percebe, e a gente sabe que o suporte, apesar de todas as dificuldades, vou frisar isso, é bem mais acessíveis, são bem mais acessíveis do que você ir para uma faculdade particular. Não vou negar isso. Ou seja, você tem o suporte que um aluno de uma escola, e você citou isso de uma universidade pública, né? E a gente sabe que nós temos o ProUni, nós sabemos que nós temos algumas bolsas que deveriam ser inclusivas, e é uma diferença que eu também senti nas faculdades de medicina. Você percebe que não tem as cotas que deveriam existir, não tem ou seja, é muito ilusório isso, sabe? É uma coisa que é gritante, principalmente aqui no Sudeste, ou seja, não percebo essa diversidade dos alunos, que é uma coisa que chega a ser até incômoda e machuca, não vou negar, e olha que eu não sou retinta, aquele momento sincero, assim, e mesmo assim eu ainda sou mais retinta que os meus colegas de classe, na época que eu estava, isso foi uma situação muito incômoda várias vezes, ou seja, já me questionaram se eu era aluna de curso técnico de enfermagem, quando eu já estava em sala, ou seja, não foi uma vez, foram várias. A universidade pública está sucateada, Francisco. E podemos ler o comentário dele. A universidade pública está sucateada, infelizmente. Uma das graduações foi no Instituto Federal de São Paulo, o que foi professores obsoletos, com métodos de ensino arcaicos, bibliotecas defasadas, prédios caindo aos pedaços, enfim, tudo muito sucateado. E isso é uma coisa, até antes de passar para a Malu, isso é uma coisa que eu também percebi, que o pessoal romantiza muito a PUC de São Paulo, mas a área de medicina também está caindo aos pedaços, em detalhes, é paga. Temos passado. Pode falar, Malu. Sou eu. O Caetano e a Jéssica colocaram essa questão da universidade, do acesso a essa universidade, e me fez lembrar muito do Pierre Bourdieu. E ele questiona muito como que o capital cultural está tão imerso nesses espaços, por exemplo, que legitima a desigualdade social, consequentemente, esse acesso. Então, o que é ensinado, o que é a cultura que é ensinada, a forma como é falada, estão muito vinculadas à classe dominante. E isso cria inúmeras barreiras para tornar esse espaço um espaço democrático, de forma genuína, né? E leva à questão da massificação mesmo desses alunos. O que eu questiono muito, principalmente da forma como é realizada, né? A formação dos profissionais da saúde, a supervalorização da técnica e as disciplinas que levam à reflexão do contexto onde estão inseridos. Eu não sei como que é na universidade onde vocês estão, mas eu falo disso no território e na escola de enfermagem daqui da USP de Ribeirão, e não só da escola de enfermagem, né? Mas tem uma supervalorização da técnica
E o pensamento crítico, reflexivo, a questão problematizadora, inclusive da prática, onde eu estou inserida, da prática, da forma como eu exerço o cuidado, não é questionado. E aí, em uma das oficinas que nós estávamos desenvolvendo com profissionais da área da saúde, eles colocaram o seguinte: olha, eles são alunos, né, futuros profissionais. Nós estamos tão cansados que a gente só pega e faz. A gente não tem o costume de refletir. Essa é a primeira vez em que eu paro para refletir na minha prática. E cada vez mais eu vejo isso se acentuando nas universidades. Eu não sei se eu complemento agora, o Caetano tá cansado já, coitado. Eu acredito que a gente sai, eu já falei isso várias vezes, mas eu não sei se eu falo naquele momento com os amigos, pelo menos. A gente sai das universidades, como é que eu posso dizer, cru. Creio que seja esse o termo. E você tem que lidar com pessoas. E como você vai lidar com pessoas, sendo que você nunca chegou a lidar realmente com pessoas, perdão. Ou seja, é uma discussão muito, é muito difícil, não é uma discussão, é muito difícil você lidar com pessoas, ou seja, você tem que, muito aquele momento, ou seja, você é profissional, você é médico, você é enfermeiro, qualquer profissão que seja, você sai da universidade, você já tem que ir para um postinho, você já tem que lidar com uma emergência, ou seja, é sufocante. Tem justamente o edital de ver o SUS, que é maravilhoso, aproveitando que o Caetano está falando, depois ele fala sobre isso, e, ou seja, como é que nós fazemos esse processo, ou seja, você não sabe como é que é isso, e ainda temos o fato de que, vou até complementar rapidinho, que a grande maioria ou seja, os profissionais se formam e querem atuar uns grandes centros, ou seja, onde é que tem tudo ao mesmo tempo. E vou passar para, não sei se a Malu vai falar novamente, mas vou até encerrar aqui. Acho que a Renata levantou a mão novamente. Vou dar preferência para a Renata, para poder a gente ouvir outras vozes. Renata, é contigo. Então, que agora você mandou esse do Versus, e aí eu me lembrei de um estágio que eu fiz Ele foi mais aqui, assim, do Espírito Santo, ele foi também de vivência do SUS. E aí ele foi de vivência, ele foi, na verdade, um projeto piloto, né, para todo esse que depois agora foi surgindo. E nesse momento de vivência do SUS que eu tive foi uma semana que a gente ficou dentro a gente foi realocado, né, eu fico aqui na Grande Vitória, do Espírito Santo, que é a capital, e a gente juntou gente de estudantes, né, de odonto, terapia ocupacional, fisioterapia, fono. No meu grupo não tinha enfermagem, mas tinha enfermagem em outras pessoas, em outros grupos. Mas, e a gente foi realocado para o interior aqui do Espírito Santo. E a gente teve essa vivência realmente de poder, além de ter uma troca com um local de um outro território, né, um território de uma vivência mais do interior, que apesar de que aqui no Espírito Santo é tudo muito perto, muito pequeno, a gente ainda acaba tendo alguns costumes de interior, né? Todo mundo acaba se conhecendo. Só que nesse interior que a gente foi, a gente pôde perceber como que o Brasil, né, nos seus interiores de cada canto, ainda tem um processo histórico daquele clientelismo, aquele coronelismo ainda bem marcado, que acaba ficando os costumes tudo não conhecido. Ah, porque conhece a fulano, então já sabe onde é a casa. E aquele SUS totalmente ainda por voz da comunidade de conhecidos. E a gente passou uma semana, né, conhecendo a vigilância, conhecendo todas as formas de atenção dentro daquele território. Foi uma experiência que foi uma semana tão intensa que foi onde eu tive até experiências com a mística, com o processo de fazer essa
digamos, aula, né? Entre aspas, de uma forma diferente, né? Que a gente mais enroda, que a gente passa a ter esse processo reflexivo, que inclusive a Jéssica falou das diretrizes, né? E nas diretrizes lá de 2014, ela já preconizava o ensino médico crítico reflexivo, que na prática a gente ainda está muito longe de estar nesse ensino médico tão que valorize, né? Que não seja apenas igual a Maria Luísa falou, que ela percebe na vivência dela, dessa valorização da técnica. E na medicina, infelizmente, também tem muito forte, né? É até mais marcado na medicina do que em outras áreas, de ter essa valorização maior da técnica. A valorização de saber entubar, a concorrência para você conseguir entubar na época do internato, Caetano, eu te aviso, ela é grande, tá? Conseguir entubar uma pessoa quando você está no seu grupinho lá do internato, nossa, consegui entubar, sabe? É uma concorrência terrível. Mas a concorrência para estar numa fila para poder fazer alguma reflexão sobre o SUS, ou para aula de medicina coletiva, não vai ser a mesma, né? Inclusive, muitas pessoas usam a medicina coletiva apenas como uma forma, porque vai cair na prova de residência, né? E não entende toda a magnitude que isso está envolvido. E aí a gente volta justamente para essa premissa que você disse lá no início, Caetano, que a Maria Luísa também traz, da base. E aí a gente fica nesse questionamento de como mudar isso e acaba ficando até repetitivo, né? Ô, Renata, muito bom te ouvir, viu? A gente vai estar em Vitória do dia 10 ao dia 17, agora de janeiro. Vai ter o Cobrem, né? Vai ter Cobrem, Cobrem de novo, parafaseando, Sírio outra vez. Então, por favor, se puder participar, já é uma indicação boa aí para a gente puxar para os nossos espaços. Mas, pessoal, queria compartilhar com vocês o edital do Versus, que está no chat. Acho que é uma experiência boa também, e Renata traz muito disso, que eu adorei a fala dela, ainda bem que está sendo gravado esse espaço, e que traz muito essa perspectiva da importância também da gente sair e ir ao território. Nem sempre a gente consegue fazer esse movimento. E Malu fez muito isso, né? Maria Luísa colocou logo no começo essa fala da importância do território, da gente pensar esse território, de como é que a gente cumpre o tripé. E os movimentos sociais agora falam de um quadripé, que é a ideia da experiência. Ela tem que estar presente nos espaços. Mas, Jéssica, vou te passar, então, para a gente talvez passar também para a Malu, acender essa folha de coca e a gente fazer o encaminhamento. O que você acha? À vontade. Ai, meu Deus do céu. Não sei o que é acender uma folha de coca, mas eu vou usar isso pro resto da minha vida agora. Malu, Jéssica está sem condições de acender essa folha de coca. Acenda você aí. Vai, Maria Luísa, acende aí. Aí me quebrou. Mas, mano, o que é acender folha de coca? Eu tô... Enfim, medicina integrativa, né? A Renata sabe, ela poderia explicar. Porque, gente, a gente estava numa aula. Eu vou tentar a gravação. Malu, meu bem. O pessoal de fora sem entender, gente, educação popular. A gente estava numa aula, aí simplesmente uma folha de coca no meio da mística. Eu não posso rir. Tá todo mundo. Até o Betinho tá, e o Betinho viu o print disso. Eu mandei para o Ricardo também. Eu não entendi. Alguém queimou uma folha de coca numa roda? Queimaram. Tem um print. Gente, deu barato? Não sei, foi numa live isso. Eu não sei, eu não estava presencial para sentir o barato.
Gravar uma live. simplesmente. Queria. Aí, Nossa, queimar online. a gente olhou assim, quando eu falei, não acredito. O que está acontecendo? É saúde, é SUS, viva o SUS. Viva o SUS. Malu, vamos lá. Mas não era no Brasil, então não é bem o SUS, né? Então, São as formas, né, de produção de saúde. Fechando com uma frase bonita. Eu acho que a gente pode ver se mais alguém gostaria de compartilhar mais alguma coisa para a gente ir caminhando para o final. Eu gosto de fechar da seguinte forma: se vocês puderem colocar no chat ou abrir o microfone para falar uma palavra que para vocês foi representativo dessa nossa discussão. E aí, após isso, a gente finaliza para fazer um feedback aí final. Consegue ler, Caetano ou Jéssica? Eu não tô pelo dispositivo do celular. minha gata tá me batendo, pera. Eu consigo. Eu falei confluência, o Francisco falou hospitalidade, Renata colocou esperança, Ricardo, energizante, Júlia, humanização, Jéssica, acolhimento, o Otávio mandou aqui pelo WhatsApp, respeito. Obrigada, tá. Já falaram humanização, Betinho. E eu acho que coletividade, a Bruna, eu tô vendo aqui pequenininho. Só estou repondo. E eu acho que com sim. Pode falar, Caetano. Não, perdão, acho que deu delay. Pode seguir, Malu. E eu acho que com essas palavras a gente pode levar conosco, né, para nossa prática, no fazer saúde no nosso território e nos empoderando aí para a troca também de mais experiências como essa. Obrigada, pessoas. Nossa, só vocês para me fazerem rir no final. Olha, sexta-feira, olha que sexta-feira, a gente mudou de horário, foi super em cima do horário, e mesmo assim conseguimos um diálogo, e foi muito bom. Não esqueçam de assinar o TCLE, assim. Quem quiser os prints, eu mando do que a gente estava falando, vou mandar para o Caetano para ele entender o que a gente estava falando, mas foi muito bom ter a presença aqui de vocês. O Francisco, maravilhoso Francisco, a Bruna, que está lá ao fundo na chamada, a Mayra, o Otávio, o Ricardo, que não falou nada, mas mandou várias mensagens. Muito desobrigado, obrigado ficou estranho aí, Francisco. Adoro você, saudades, amigo. Gente, Francisco é lá da pós, tá bom? Adoro ele, maravilhoso. A mamãe, que estava com uma montagem de gatinho também. A Júlia, vamos nos conhecer, por favor. Só chamar, qualquer coisa. O meu outro irmão, que está presente aqui. Beijo, Mayra. Saudades, amiga. A família tem meus dois irmãos. Se reuniu. Gente, isso é tipo nepotismo. Tem metade aqui é minha família. A pós-graduação no Brasil. Metade amigos das disciplinas. Metade é família, nepotismo. O outro é complicado, amigos. Mas é importante. Mas que bom, minha amiga, que você tem bons amigos, pessoas que estão contigo nessa caminhada. Eu acho que a vida é disso também, né? Da gente ter com quem possa caminhar e enfrentar esses percalços. Isso é incrível. Até a cunhada que é participante. Gente, alguém quer entrar? Tem alguém que quer entrar agora. Gente, olha aí, André... tá vendo? As pessoas estão loucas por você, estão ensandecidas, assim. André, você chegou no final. Oi, André, acabou. Depois da folha de coca, a gente não tem mais condição de debater mais nada. Posso rir porque estou no apoio da minha gata, gente. Minha gata me bate, eu vou ser muito sincera.
Mas, gente, eu tenho uma outra reunião agora às 8h30. Eu vou me despedir de vocês, se vocês me A gente vai se permitirem. ver no Renata, Abrascão, né? sim, a gente se vê no Abrascão. Renato, eu quero Vamos. muito falar com você, por favor. Eu vou deixar meu contato aqui. Se você puder mandar um oi. Você vai para Abrascão, né, Renata? Só passa, eu passo teu contato. A gente passa teu contato, todo mundo tem contato. Agora de todo já mundo. era, eu já mandei no chat, daqui a pouco tá no chat Vai do UOL. vazar. Vamos jogar no chat do UOL e acabou. Vamos pedir Pix em seu nome, hein, Caetano? Não, detalhe que eu tirei uma foto da Renata aqui, muito boa, cara, que séria. Gente, eu também tenho um compromisso figurinha. agora. Eu agradeço muito, prazer conhecer vocês e fico muito feliz aí por essa troca. Tchau, beijo. Beijo, beijo.